Olá, você é uma pessoa que se apega demais às suas coisas? Pois bem, aqui nesse livro A Arte de Pensar Claramente, hoje eu estou aqui com um livro impresso para mostrar para vocês. Quem tiver interesse já sabe qual é o livro. Tem um capítulo aqui desse livro que o autor fala a respeito disso, do apego às coisas. E tem o nome de efeito dotação. E o que é isso? É quando a gente sempre dá um valor maior a tudo que pertence a nós. Até no início aqui desse capítulo, ele cita a história de que ele queria comprar um carro. O carro era usado, então o carro valia 40 mil reais, mas só que o vendedor só queria vender por 50 mil. Mas só que ele não queria pagar os 50 mil porque, como ele já entendia do mercado, sabia que aquele valor estava muito caro. Depois de 2 semanas, o vendedor ligou para ele dizendo que ele poderia ficar com o carro pelos mesmos 40 mil. Então ele comprou o carro. E no outro dia, quando ele foi abastecer no posto, o dono do posto também se interessou pelo carro e ofereceu 50 mil dólares a ele pelo carro. Mas só que ele não quis vender. E no caminho ele estava analisando essa forma de pensar dele, que ele agiu de maneira irracional. Se ele comprou o carro por 40 mil e no outro dia aquele carro já estava valendo 53 mil, ele poderia vender. Mas e por que ele não vendeu? Por causa desse apego, do efeito dotação. Pelo simples fato de o carro agora pertencer a ele, então ele dá um valor maior para aquele carro. Porque agora não tem apenas o preço do carro, mas tem também a questão do efeito emocional. E por causa do efeito emocional, então ele não quis vender, porque ele achava que 53 mil era barato, e na verdade não. Ele estava ganhando de um dia para outro 13 mil reais a mais naquele carro, mas a partir do momento que o carro passou a ser dele, então ele achou que aquele valor estava barato demais. E nas nossas vidas nós podemos observar isso, que geralmente quando nós possuímos algo, se a gente for vender, a gente sempre vai querer vender por um valor maior do que a gente estaria disposto a pagar se por acaso a gente fosse comprar. E tudo isso por quê? Porque por causa desse efeito dotação. A partir do momento que algo passa a ser nosso, nós costumamos dar um valor maior. E isso pode ser algo negativo? Sim, em alguns casos sim. Por exemplo, igual no exemplo desse autor mesmo, né, desse carro, então ele perdeu uma oportunidade de ter até mesmo um lucro de 13 mil reais num carro, mas por causa do efeito dotação, ele deixou de fazer essa venda. E no nosso dia a dia, muitas vezes nós também podemos perder a oportunidade de uma venda porque a gente fica apegado demais. Às vezes queremos vender algo, mas a gente quer um valor bem acima do mercado e muitas vezes nós não vamos encontrar ninguém disposto a pagar aquele valor que nós queremos e por causa disso nós podemos perder a oportunidade de vender algo que nós queremos vender. Porque nós sempre queremos um preço além do mercado, porque tem a questão emocional envolvida. Então é por isso que a gente precisa também ter ciência disso, porque muitas vezes nós podemos estar esperando um valor bem acima do que vale aquele determinado produto que nós queremos vender e muitas vezes a gente não achar ninguém que queira pagar aquele preço. E depois de muito tempo sem achar ninguém, corremos o risco de agora ter que vender por valor bem abaixo do esperado porque ninguém está se interessando. Então é por isso que a gente precisa ter cuidado com isso, porque muitas vezes, principalmente na área financeira, nós podemos ter alguns prejuízos, porque a gente avalia as coisas não só pelo custo, mas tem muito da questão emocional. E isso pode nos prejudicar. Bom, gente, então esse foi o objetivo do vídeo de hoje. Eu não vou falar muito porque também estou um pouco gripada, mas mesmo assim eu resolvi fazer esse vídeo. E você que chegou até aqui e ainda não é inscrito no meu canal, faça sua inscrição, curte e compartilhe. Até um próximo vídeo. Tchau!